graça e a paz do Senhor. Eu estou muito feliz de estar aqui, agradeço o convite. Algumas pessoas eu conheço, uma meia dúzia aqui. Algumas eu dei aula, Outras eu conheço aqui da cidade. Mas vamos para a palavra de Deus. Antes de entrar no texto, naquilo que eu fui desafiado, porque o pastor Jorge, ele me deu um desafio, Me chamou, nós fomos conversar um pouco, e hoje é a introdução, É uma introdução para outros cultos, outras mensagens, mas nós vamos falar das 7 cartas do Apocalipse. Acho que todos que têm convivência com a Bíblia já viu alguma coisa. 7 cartas às 7 igrejas, lá naquele tempo da Ásia Menor. Hoje é a Turquia. As cidades que estão aqui na Bíblia, nas 7 cartas, hoje elas, aquilo que sobrou, as ruínas delas, estão lá na Turquia. Mas falar de comunicação, falar de carta, é falar da história da humanidade. Eu acho que tem uma geração aqui que nunca usou um envelope, Tem um povo aqui que acho que nunca foi num correio colocar uma carta e nunca recebeu uma na sua residência. Eu venho de uma época em que a gente tinha os retiros, acampamento, da igreja que eu fui criado. A gente ia lá em Minas, fazia amizade com pessoas de outros lugares. Aí vinha uma cartinha depois, passado um tempo, a gente lia a carta, abria, lia, escrevia, respondia. Eu sou de uma geração que escreveu cartas, foi no correio, comprou selo, colocou lá e enviou para alguém. Hoje, ninguém imagina que isso um dia existiu. Hoje tem as redes sociais, tem o WhatsApp, tem outro sistema de comunicação, mas a comunicação sempre existiu, sempre. Lá na época da inocência, Deus já ia lá no Jardim do Éden falar com Adão e Eva, e era uma comunicação. Deus descia do céu, andava na terra naquele jardim, junto com o casal, e conversava com eles. Mas o pecado atrapalhou isto. O pecado trouxe essa separação, o pecado fez um abismo entre o homem e Deus e o homem. Só que Deus não deixou o homem no estado do pecado. Ele preparou tudo, ele organizou tudo, e ele concedeu tudo aquilo que era necessário para o homem receber a salvação, o perdão, a graça, receber a misericórdia, o amor, a bondade que vem dele. E em todo esse tempo, Deus enviou mensagem. Deus enviou mensageiro, Deus enviou mensagem, Deus enviou cartas, Vamos falar assim, esse termo, essa palavra. E foi enviando primeiramente, falando verbalmente. Deus falava audivelmente lá com os homens do passado. Deus falou com Noé, Deus falou com Abraão, Deus falou com Isaac, falou com Jacó, falou com Moisés, de forma audível. Eles ouviram a voz do Senhor. Aí vieram os profetas e toda a história do Antigo Testamento. Aí veio Jesus, que é a palavra de Deus, o verbo vivo. Vieram os apóstolos escreveram as cartas que os irmãos estão acostumados, As cartas Coríntios, Gálatas, Efésios, Tessalonicenses. E o último apóstolo a morrer, foi João. Os outros já tinham sido mortos pelo Império Romano na década de 90 da nossa contagem do tempo. E João, ele foi preso lá na ilha de Patmos. Ele foi preso pelo Império Romano, estava na ilha de Patmos. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Vamos encontrar essa informação. Apocalipse 1:9, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos. Uma ilha onde havia prisioneiros do Império Romano, mas João estava lá como um prisioneiro.
mas Deus está acima de todo governo, Deus está acima de todo império, Deus está acima de toda autoridade desta terra. Querem calar a igreja, querem matar os apóstolos, os profetas, mas não vão conseguir. Alguns são mártires da história da igreja, sim, tem muitos, e outros ainda haverá, sim, porque o mundo está se levantando cada vez mais contra a igreja, só que ninguém para o mover de Deus, ninguém para a obra de Deus, ninguém para. E a gente vê também, e eu vejo claramente na minha vida, que eu nasci na família evangélica, a igreja presbiteriana, como que o mover de Deus está acontecendo pelas gerações. Há 50 anos atrás, né, eu com os meus 10 anos, aí descobri uma idade, né? 50 anos atrás, eu com os meus 10 anos na igreja presbiteriana, lá no centro da cidade de Jimirim. Naquele tempo havia a igreja presbiteriana, batista, assembleia, tinha pentecostal, e não tinha as comunidades. Naquele tempo ninguém imaginou que um dia haveria uma igreja com parede preta. Ninguém imaginou que na igreja teria luzes e todo esse som que hoje há. Ninguém imaginou naquele tempo. E como tudo na história tem as transições, tem os favoráveis e tem os contra. Sempre. A história é assim, faça a leitura, sempre teve, tá? Mas ninguém para a obra de Deus, e João estava preso, só que havia um propósito para João. Ele já passando de 90 anos, mas havia um propósito. E João, ele escreveu 7 cartas. Naquele tempo não havia envelope nem correio, era diferente, né, irmãos? Naquele tempo era diferente. De alguma forma, lá naquela ilha, João pegou os pergaminhos da época, escreveu os pergaminhos e enviou 7 cartas para 7 igrejas. Os pergaminhos do apóstolo João. Eu fiz isso meio na pressa hoje. Hoje não, ontem, né? Ontem eu comecei. Mas eu ia até escrever alguma coisa aqui, não deu tempo, porque foi meio na pressa. A época lá não tinha envelope, não tinha WhatsApp, não tinha SMS, não tinha Facebook, não tinha Instagram. Os mais jovens não têm noção que é isso, né? Os mais jovens não têm noção o que é viver sem celular. A gente viveu muitos anos. Hoje, acho que a gente não vive mais isso aí, né? Mas viveu muitos anos. Bem, essa não era a minha época, tá? Mas João escreveu, usou esses pergaminhos no passado e enviou para 7 igrejas, porque Jesus assim orientou. Jesus, ele orientou. Ele deu toda a direção para João. Versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma voz como de trombeta. João foi arrebatado e ele ouviu atrás dele, ele ouviu uma voz como de trombeta. Ele ouviu aquela voz forte, aquela voz tão marcante, tão profunda, tão singular, única. Pulando um versículo aqui no 12, e eu vou pedir para o Christian começar a colocar aqui na imagem, a primeira a ser mostrada aqui. O apóstolo João, ele ouviu aquela voz, e voltei-me para ver quem falava comigo. E ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro, ou castiçais, ou candelabros. E o apóstolo João, conhecedor de toda a escritura do Antigo Testamento, ele lembrou lá do candelabro do tabernáculo, do templo. Mas ele viu 7.
Esse número não é por acaso, esse número não é porque está aqui por acaso. Esse número tem um significado, esse número tem uma mensagem, a mensagem do completo, do inteiro, do pleno. Por isso que 7 vai para Deus como perfeito, porque o 7 na Bíblia representa o completo. 7 dias a semana, uma semana completa, 7 notas musicais, uma escala completa. 7 é o completo, e eram 7 candeeiros. Depois, ao ler o texto, você vai descobrir que os candeeiros representam a igreja. Então, nós aqui estamos nessa imagem, nos candeeiros, nos candelabros. Nós estamos aqui porque os candeeiros, os candelabros, os castiçais de ouro são as igrejas. Está no versículo 20. As igrejas estão aqui. Toda a igreja, desde que quando Jesus foi elevado às alturas, enviou o Espírito Santo, começa a história da igreja até o arrebatamento. Aqui está a igreja na sua totalidade, exceto que existe a porção da igreja local, mas a mensagem de Jesus foi para a igreja como toda. Contudo, havia 7 cidades, 7 igrejas, e o Senhor estava enviando sua última palavra, porque Ele ditou para João, João escreveu e enviou para as igrejas. Pode colocar a segunda imagem. Na continuidade do texto, nós vamos ver que João viu também, versículo 13, e no meio dos candeeiros, dos castiçais, dos candelabros, e no meio da igreja, um semelhante a filho do homem, vestido de uma roupa talar, cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e seus olhos como chama de fogo. Seus pés semelhantes a latão reluzente, que fora refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. No meio dos candeeiros, no meio dos castiçais de ouro, no meio da igreja, um semelhante ao Filho do Homem, o Filho de Deus, poderoso. Abrindo aqui um parênteses. Toda a Bíblia revela Jesus. A revelação de Jesus, ela é progressiva. Ela vai subindo degraus. Quando se há conversão, temos um encontro com Jesus. Aquele que se converte naquele dia, naquele momento, não tem ideia, naquele momento, de quem é Jesus realmente. Porque começa uma caminhada para conhecer Jesus. Começa um processo para conhecer a Jesus. Começa uma subida, degraus e mais degraus para conhecer a Jesus. Lá no Gênesis, Jesus foi apresentado como aquele que ia pisar a serpente, como um cordeiro que foi morto e o sangue derramado, o filho entregue na pessoa de Isaac e Abraão entregando. E toda a Escritura vem trazendo a revelação de Jesus, a arca de salvação, o tabernáculo, Deus presente entre nós, e Ele tabernaculou entre nós. E Jesus foi falando dele: eu sou a videira, eu sou a luz, eu sou o pão, eu sou a porta, o caminho, a verdade, a vida. E foi falando, e as cartas vão ensinando. Mas João, quando ele, nesse momento, ele escuta a voz atrás, ele olha, ele vê a igreja, os castiçais, mas vê Jesus no meio, e aquela visão, essa visão, a tentativa de representar aqui a visão, é pela IA, né? Hoje agora é IA que a gente usa, né? Mas muitos já desenharam a visão. E antes a gente usava as figuras de desenho dos outros, daí eu não desenho. Mas quando João viu,
a Jesus em glória e ele não tinha visto assim. Porque envolve todo o ser de Jesus, toda a obra de Jesus. E eu desafio você a conhecer a Jesus do Gênesis ao Apocalipse. Do Gênesis ao Apocalipse. Há uma caminhada muito grande. Não pare, não desista. Não desista, não pare, porque ainda você conhece Jesus um pouco. Tem muito a conhecer. Conhecer na experiência, conhecer no relacionamento, conhecer pela palavra, onde a revelação se abre, onde o véu é retirado, aonde você entra no lugar santo dos santos e a arca da aliança se abre também, para lá dentro você receber o que tem lá, que são para alguns. Nem todos alcançam, mas eu desafio você a ir e alcançar tudo o que Deus tem. Pode pôr outra imagem, versículo 19, nós vamos ver aqui que João recebe então a palavra de Deus. Escreve, pois, as coisas que tem visto e as que são, as que depois destas hão de suceder. E ele escrevendo aqui, olha, João escrevendo, pegou o seu pergaminho e começou a escrever. Interessante. Mensageiro. Apóstolo mensageiro. Você é mensageiro. Você é mensageiro. Quem conhece a Jesus é mensageiro. Independente se você escreve ou não, independente de você pregar aqui na frente, você é mensageiro. Precisa passar para frente essa palavra, precisa falar, precisa transmitir. A igreja está aqui porque ainda este mundo precisa de Jesus. Então é necessário que a igreja continue sua obra, continue cada vez mais. E continue, igreja, continue, não pare. Eu tenho falado isso muito ultimamente, porque como eu já revelei minha idade, eu tenho mais de 60 anos, e eu tenho uma história de igreja já há tempo, e conheço bastante igrejas, as mais antigas, tradicionais e tal. Depois conheci o movimento pentecostal, tive experiência com o Espírito Santo, depois... Enfim, comecei a dar aula, hoje meu ministério é mais de ensino, mas eu tenho visto muitas pessoas pararem. Não importa o que aconteça, não importa as desilusões, não importa, não pode. Jesus foi para a cruz por tua causa, então você vai parar? Você vai desistir? Jesus deixou a glória dele e veio aqui para você dizer assim, eu vou desistir, vou parar? Não tem como, né, irmão? Não tem. Tem que continuar. Continua. Pode pôr outra imagem. Já agradeço ao Christian, né? Aí, volta ao versículo 11, que dizia, o que vês, escreve no livro. Envia às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. 7 cidades da Ásia Menor. Suas ruínas estão na Turquia. Capítulo 2, capítulo 3 tem a carta específica para cada uma delas. E Cristo, ele ditou uma carta para Éfeso, uma para Esmirna, uma para Pérgamo, uma para Tiatira, uma para Sardes, uma outra para Filadélfia, uma outra para Laodiceia. E é interessante, muito interessante. Naquele tempo, as igrejas se reuniam não num lugar como este, normalmente eram em casas ou no lugar público, depois que vieram as construções e encontro.
E o líder da igreja, chamado aqui no texto de anjo da igreja, o pastor da igreja, o anjo da igreja, ele tinha a incumbência de abrir o pergaminho e ler. E ele lia, e o Espírito Santo dava para ele a explicação, e ele explicava para a igreja. O Apocalipse inteiro está num pergaminho como um livro. Quando fala livro na Bíblia, não é assim. Não é assim. Livro na Bíblia é assim, na época, um rolo. Tanto que cantou aqui uma canção dizendo que Cristo abriu os selos de um livro selado. O livro era assim, os selos estavam aqui. Os selos estavam aqui. O livro era assim, não assim. Então ele tirou os selos e abriu. Cada igreja recebeu todo o Apocalipse, mas havia uma partezinha que era específico para a igreja. Antes de continuar, queria fazer uma pergunta aí para você pensar no seu coração. Você vai pensar no seu coração, você vai meditar um pouco. Se Jesus Cristo escrevesse uma carta para você, ou mandasse um e-mail, ou então um WhatsApp, se ele enviasse uma mensagem, sei lá de que jeito, o que será que ele iria falar para você? O que será que ele falaria para você? Nas cartas, nós vamos encontrar uma estrutura que se repete. Cada igreja tem a sua mensagem, mas tem uma estrutura que se repete. Tem a apresentação de Jesus, que eu vou gastar o tempo nisso. Depois tem elogio, tem repreensão, tem advertência, tem promessa, cada uma específica. Pensando nisto, você receberia uma carta de Jesus onde ele vai se apresentar. Ele vai se apresentar para você. Eu sou Jesus, e ele se apresenta de alguma forma. E depois ele vai te elogiar, vai repreender, vai dizer algumas coisas que não está muito bom, vai advertir, vai dar uma promessa. Como que ele iria se apresentar a você? Sabe como que ele iria se apresentar a você? Naquilo que você tem a necessidade, naquilo que você precisa. Ele vai se apresentar a você de uma forma que chegue no teu coração a precisão da tua vida. Porque ele se apresenta como caminho para quem precisa de um caminho naquele momento. Como vida para quem precisa de vida naquele momento. Como a porta para aquele que precisa realmente dar o passo de entrar na vida cristã. E assim ele vai se apresentando. Ele vai se apresentar conforme a tua necessidade. E depois, lógico, ele vai se apresentando em todos os momentos. Estou falando naquele momento, hoje, a carta que você receberia hoje. Quais seriam os elogios? Quais seriam as repreensões? Quais seriam as promessas? Promessa todo mundo gosta, né? Quem não gosta de promessa? Todo mundo gosta. Mas o que será que Jesus iria prometer para você? Enfim, as cartas têm essa estrutura. Mas eu quero aqui passar e fazer um caminho aqui na apresentação de Jesus. Que é o capítulo 1, mas ele vai colocando nas cartas. Pode colocar a outra imagem. Quando Jesus ditou a carta à igreja de Éfeso, ele começou assim: ao anjo da igreja em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. A igreja de Éfeso era uma igreja que passou por algumas dificuldades, como diz o texto, que suportou provas. Ela precisava ouvir esta palavra. Eu, Jesus, sou aquele
que eu tenho na minha destra, na mão direita, na destra, as 7 estrelas. Quem são as 7 estrelas? São os anjos da igreja. Quem são os anjos da igreja? São os pastores, os mensageiros, os que pregam, os que ensinam. E aquela igreja precisava ouvir isto, que ele está no meio dos 7 candeeiros de ouro. Aprenda uma coisa, leve para casa. Jesus nunca deixou de estar contigo. Ele nunca deixou de estar com a igreja. Ele nunca deixou de estar andando no meio da igreja. Ele nunca deixou de estar presente. Nunca deixou. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus está presente. E igreja é o ajuntamento. Mas quando você vai para a sua casa, você está dentro de si carregando o Espírito Santo. Então, naquele momento lá na sua casa, você também é uma igreja diante do Senhor. E Ele está falando que Ele está no meio, Ele está junto, Ele está com. E lá na sua casa Ele está lá com você. E na hora que você chora, Ele está com você. Na hora que você tem dor, Ele está com você. Na hora que tem algum problema acontecendo, Ele está com você. Jesus está presente sempre, sempre, sempre. E foi falado aqui da presença de Deus. Toda vez que se reúne o povo de Deus, Jesus está andando. Ele está no meio, Ele está aqui. E aí você vai para a história de Jesus nos evangelhos, você vai ver que Ele andou pela Galileia. Ele foi em várias cidades e foi na praia e foi pelos caminhos daquela região e encontrou com uma pessoa, com 2 pessoas, com 3, com multidões e curou pessoas e libertou pessoas. Ele está andando, ele andou pelos caminhos da Galileia, ele passou pela Samaria, ele está andando, ele passou pela Samaria, nos caminhos de Samaria, ele passou pela Judeia, ele passou por aquela região. Ele está andando pelas ruas de Mujimirim, através da igreja que anda pelas ruas de Mujimirim. Ele anda pelas ruas dos bairros, pelas ruas do centro, através da igreja que anda pela cidade. Ele está junto com a igreja, ele está no meio, ele está junto, ele está com, ele nunca abandonou. Então, quando ele se apresenta à igreja de Éfeso, a igreja precisava ouvir isto. Ela precisava novamente ter a certeza de que Jesus está presente. Ele está presente. Guarda isto. Ele está no meio. Todas as vezes que a igreja está reunida, Ele está junto. Quando a igreja está separada, Ele está com cada um. Ele está na vida de cada um. Quando a igreja faz o seu serviço aqui dentro ou fora, Ele está presente. E quando você está na sua casa, não importa o que esteja acontecendo, Ele está presente. Ele está junto com você. Ele se apresenta assim: eu estou no meio do meu povo. Eu estou no meio daqueles que eu remi. Eu estou no meio daqueles que eu perdoei e salvei. Ele está presente. Ele está presente. Próxima igreja, Esmirna, próxima gravura. Aí vem a carta a Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isso diz o primeiro ou último que for morto e reviveu. A igreja de Esmirna tinha passado por situações difíceis. Houve naquela igreja, naquele momento da história, uma perseguição. E muitos foram mortos na história, naquele momento. Para aquelas pessoas, Jesus, Ele se apresenta como aquele que tem a vida nas mãos dEle. Ele fala assim: estive morto e revivi, estou vivo. Uma coisa que nós temos que ter no nosso coração firmado: Jesus está vivo, vivo.
E isto é garantia da nossa vida, é garantia da vida eterna, é garantia da ressurreição, é garantia de que quando a trombeta tocar, nós iremos encontrar com Ele, é garantia de quando os portais da eternidade se abrirem, nós estaremos entrando lá na região da eternidade. Ele vivo está, vivo. Esta realidade não muda se aqui na terra há muitas experiências tristes. Não muda a realidade que Jesus está vivo. Não muda. Tem coisas aqui que não altera o que é espiritualmente. Nunca isto será alterado. Ele é primeiro e último. Tudo procede dele. Ele está até o fim. Ele é de eternidade a eternidade. Ele está vivo. Se você tem dúvidas da sua salvação, ou tem medo de certas coisas aqui, saiba que a vida está nas mãos de Jesus. É Jesus que dá o fôlego de vida. É Jesus que disse: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. É Ele que disse: eu sou a ressurreição e a vida. E na minha história eu já fui em muitos velórios. De familiares, de amigos, de irmãos da igreja, porque, como eu disse, eu nasci numa igreja evangélica. E quantos que daquela época já foram recolhidos pelo Senhor? Aquilo lá não é o fim. A gente sabe que eles estão com o Senhor e nós iremos um dia. Nós estaremos um dia. Ele é vida, Ele é ressurreto, Ele tem a vida nas mãos dEle, por isso você tem que confiar a sua vida para Ele. Não pensa que você pode caminhar sozinho e falar assim: eu resolvo meus problemas, eu cuido da minha vida. De jeito nenhum. Entrega a tua vida ao Senhor, porque o único que é vida, que dá vida, que revive, é ressurreto, venceu a morte, é Jesus Cristo. Ele é o único, ninguém mais, ninguém mais. Confia nele, a tua vida, a tua história, a tua eternidade. Ele é vivo, ressurreto. Ele se apresentou assim. Vamos para a terceira igreja, a outra gravura, a igreja em Pérgamo. Ao anjo, não tem Pérgamo, ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Essa apresentação aqui é muito séria. A igreja em Pérgamo, ela estava sendo atacada por falsas doutrinas. A igreja em Pérgamo estava abrindo as portas para falsos mestres. A igreja em Pérgamo estava abrindo as portas para falsos, para os enganadores, para as mentiras. Aí Jesus se apresenta para esta igreja desta forma: espada de 2 gumes. Será que alguém se atreve a dizer o que é a espada de 2 gumes? Palavra de Deus. Palavra de Deus. Quando Jesus se apresenta com aquele que tem a espada de 2 gumes, Ele está dizendo assim: eu tenho a palavra, eu tenho a mensagem, eu tenho a doutrina, é eu que ensino, é eu quem falo. Não ouça outras vozes. As outras vozes levam para o abismo. Quando Eva escutou a voz da serpente, Eva se viu de um lado a voz de Deus, do outro lado a voz da serpente. Ela teve que fazer uma escolha. Infelizmente, ela escolheu a voz da serpente. Mas já estava no plano de Deus.
Quando Noé saiu da arca, Deus falou: espalhe pela terra. Aí veio aquela liderança da Torre de Babel, Nimrod, falou: vamos ficar todos juntos numa cidade e vamos edificar uma torre. Deus falou: espalha pela terra. O homem, a autoridade daquele momento, governamental naquele momento, falou: vamos ficar todos juntos. Deus falou uma coisa, o homem falou outra. E Deus, Ele confundiu as línguas porque era para se espalhar por toda a terra. Deus fala uma coisa, o homem fala outra. A espada de dois gumes é a palavra de Deus, e a igreja só tem uma palavra. A igreja só tem uma palavra. A igreja só tem uma mensagem. Se aqui no altar começar a falar outras coisas, Cristo vem com a palavra de dois gumes, dizendo: aqui não é lugar de outras palavras. Aqui não é lugar de mensagens do homem. Aqui não é lugar de palavras de serpente. Aqui não é lugar de historinha que é da cabeça humana. Aqui é lugar da palavra eterna do Senhor. Espada de dois gumes. Essa espada de dois gumes, ela é a única palavra que penetra o coração do homem, que restaura o coração do homem, que dilacera o coração do homem para implantar a vida espiritual. É a palavra de Deus. Eu mencionei aqui que há movimentos nas gerações e a igreja hoje tem uma cara diferente daquela que eu iniciei. Isso não tem problema. O problema está se aqui a palavra é transmitida. Se você for na África, lá tem uma cultura diferente, lá o culto é diferente, lá o louvor é diferente, os batuques é diferente no louvor, as danças, as roupas, as mulheres com as rouponas coloridas. Essa parte externa, né? Isso as gerações e os lugares vão levando a sua história, a sua cultura, seu modo, mas a palavra não pode mudar. Por isso está escrito na Bíblia: não mude os marcos do passado. Esses marcos do passado nesse texto é a palavra de Deus, os princípios. Por isso que a igreja tem que ter solidez, rocha eterna, fundamento, raiz. Por isso que Jesus falou: eu sou videira, esteja em mim, eu passo a seiva, é eu que alimento. A palavra é de Jesus, a palavra é do Senhor, é a palavra que é uma espada de dois gumes. Espada de dois gumes. Espada de dois gumes. Só uma palavra pode estar na igreja: a do Senhor, nenhuma outra. Podemos reunir, até conversar sobre coisas da vida, sim. Orientações de negócios, sim. Mas a igreja, aqui neste lugar, é a palavra. Espada de dois gumes. Não pode sair. Eu conheço uma história que um pastor chegou numa pessoa da igreja e falou assim: se um dia eu deixar de falar a palavra de Deus, você dá um toque para mim. E essa pessoa um dia falou: pastor, vocês não estão mais pregando a Bíblia como antes. O pastor começou a pensar e percebeu que ele estava trazendo ideias da terra. Nunca saia da palavra. A igreja precisa ter Jesus com a espada afiada de dois gumes. Ouça uma voz. Haverá outras vozes. O mundo tem uma voz, a serpente tem uma voz, as pessoas têm uma voz, os homens têm uma voz. Mas você, igreja, só pode ouvir uma voz, a da palavra, a de Jesus. Igreja em Tiatira, próxima.
Tiatira escreve. Isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Mais para frente vai ser colocado aqui mais coisas, né? No decorrer dos próximos domingos. Mas essa igreja em Tiatira é uma igreja muito complicada. Ela se afastou tanto da palavra de Deus que ela começou a sacrificar para ídolos dentro dela. E isto lá no passado é algo que se compreendia melhor do que hoje, talvez. Porque hoje não tem os sacrifícios, né, como a gente vendo assim. A gente sabe que tem, mas não é algo tão fácil de ver. Mas lá em Tiatira, naquele tempo, no começo lá, aconteceu de que houve sacrifícios dentro da igreja. E Cristo vai se apresentar como aquele que tem os pés semelhantes a latão, que é bronze. Latão é bronze na palavra original. E isso vai se referir ao único sacrifício que salva, o de Jesus na cruz, indo para o altar de bronze do tabernáculo. Qual é essa mensagem? Um único sacrifício resolveu o problema da humanidade. Vocês vão percebendo que Jesus vai centralizando nele. Somente Jesus Cristo na cruz do Calvário, um sacrifício, o Cordeiro de Deus, imolado, sacrificado, sangue derramado. Somente Ele que salva. O sacrifício já foi feito. Ele disse na cruz: está consumado. Está consumado, é pronto, acabou. Ninguém tem como se salvar através de outro meio. Não procure outras alternativas. Não vá atrás de outros procedimentos, de outras práticas, de consagrações a ídolos, a deuses e outras coisas que podem estar por aí. E tem tantas coisas que chamam para você ir lá e ser confundido, enganado, mostrando outros. Mas somente um, Jesus Cristo, que pode salvar. Um sacrifício que satisfez o Pai. Um sacrifício na cruz. Está consumado. Esta palavra, esta frase, ela é ponto. A obra de salvação está feita. Você não precisa ir atrás de nada, porque Jesus já fez tudo. Você precisa crer, entregar, confiar, saber que somente Ele salva. Olhos como chama de fogo. Aqui também é interessante, porque os olhos estão para enxergar. E Jesus tem olhos de fogo. Ele enxerga o que nós não enxergamos. Nenhum líder consegue entrar no coração de ninguém. Estes olhos de chama que Jesus tem, Ele conhece o teu coração. Ele conhece a tua mente. Está escrito aqui na palavra. Aqui está escrito: eu sondo mente e coração. Versículo 23. Como que Ele sonda mente e coração? Com esses olhos de fogo. Ele entra e Ele conhece o teu coração. E esse fogo está para purificar todas as intenções erradas, tudo que há no coração que precisa ser purificado. Ele conhece a tua mente, Ele conhece o teu coração. Ele quer purificar, restaurar com fogo. Um fogo que deixa o coração como foi cantado aqui. Quero um coração igual ao teu. Sabe como um coração se transforma igual ao de Jesus? Quando esses olhos entram e revelam e queima toda impureza. E revela o que você pensa, o que você sente, o que está no teu coração como intenção, propósito da tua vida. É maravilhoso. É pesado isto. Essa igreja
igreja aqui precisava ouvir uma palavra mais forte de correção. Mas é uma verdade. Jesus conhece tudo o que há dentro de nós. Tudo. Todos os sentimentos, pensamentos. Ele olha, ele vê, ele sonda. Outra coisa, no Salmo tem o versículo: sonda-me, ó Deus, conhece meu coração. E tem cânticos, não sei se a igreja canta cânticos que falam sonda-me. Quando você canta, ou você lê o texto lá, ou você ora, Senhor, vem me sondar, sabe uma coisa? Você está dizendo para Deus o seguinte: venha revelar, mostrar o que eu não sei. Porque o que você sabe não precisa de Deus sondar, você já sabe. Ele vai mostrar o que você não sabe que está aí dentro. Às vezes você está conservando uma ira, falta de perdão. Às vezes você está com uma amargura e você não está percebendo o quanto mal está fazendo. Aí Deus vem e mostra: perdoa, tira essa mágoa do coração, limpa, purifica, muda a ira, seja transformado, purificado. Sonda-me, ó Deus. Jesus, ele sonda os corações, ele tem a chama de fogo, ele sonda os corações. Próxima carta, a 5ª. Próxima, igreja em Sardes. É interessante que no versículo já fala da igreja. Nos anteriores, cada carta não entra na igreja, só na apresentação. Aqui fala assim: isso diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheça as tuas obras, tem nomes que vive e está morto. Irmãos, presta atenção numa coisa. Tem gente dentro da igreja que vem até em culto, mas não tem a vida do Espírito Santo. Não tem o agir do Espírito Santo. Porque aqui está escrito assim: 7 Espíritos de Deus é a totalidade do Espírito Santo. Essa palavra é para uma igreja que parece que parece que está boa, que parece que faz as coisas certas, mas não, ela está morta. É uma igreja que perdeu o contato com Jesus, é uma igreja que perdeu a comunhão, é uma igreja que está fria. É aquela igreja que a gente entra e sai, entra e sai, entra e sai, e nada muda, nada acontece, nada transforma, e passa o ano, e passa 2 anos, e passa 3 anos, e não tem nada. Irmãos, a vida é formada por infância, adolescência, juventude, fase adulta, velhice, idoso. Por que nas igrejas as pessoas ficam na infância espiritual, brigando que nem criança, mimadas que nem criança, e não crescem, e passa 10 anos, é a mesma coisa. Aí vem contar um testemunho, conta um testemunho de 10 anos atrás, conta um dessa semana, conta um que aconteceu essa semana, conta o que Jesus falou com você hoje, conta o que você viu na adoração. Igreja tem que ter vida. 7 Espíritos de Deus, é Espírito Santo, tem que ter vida espiritual. A igreja tem que ter a palavra, como foi falado antes, mas como que a gente entende a palavra? Pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus distribui os dons, concede fruto. É Ele que vai revelar a palavra, vai fazer lembrar da palavra. É o Consolador, é o que está presente, é o que está junto conosco, é que nos convence do pecado. O Espírito Santo age em nós de muitas formas, de muitas maneiras, não apenas de uma maneira, porque o Espírito Santo é um fogo, é água, é vento. Como o vento, ele vem suave em alguns momentos, vem forte em outros momentos. Como água também, às vezes é um riacho tranquilo, mas às vezes ele vem com uma força imensa.
A palavra é como água também, é como fogo. A palavra purifica o fogo, o olhar de Jesus purifica, mas o Espírito Santo, ele dá aquela vida, aquele aquecimento. Gente, o povo pula por causa de esporte, pula por causa de político. Venceu o político e faz festa, venceu o time e faz festa, venceu o país e faz festa. E Jesus Cristo te salvou. Amém. Você tem que vibrar pela salvação em Cristo. Você tem que ter vida, vida espiritual, vida. A igreja que estava naquela mornidão, naquela coisa, tem que ter vida, Espírito Santo. Então, para a igreja que precisa do Espírito Santo, está aqui. Ele tem os 7 Espíritos, tem o Espírito Santo, e ele distribui, ele concede. É maravilhoso, maravilhoso. Próxima carta, Filadélfia, próxima gravura. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: tu diz o que é santo, verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Irmãos, eu tenho que separar a aula, culto, pregação, ensino, mas tem uma caminhada nas cartas. A igreja que tem Jesus, a igreja que conhece a ressurreição de Jesus, a igreja que tem a palavra, que Jesus tem o olhar de fogo, que entende o sacrifício de Jesus, a igreja que tem o Espírito Santo, ó a palavra, Jesus, Espírito Santo. Olha, estão vendo, tá vendo, pastor, tá vendo, igreja, palavra, né, a presença do Espírito Santo, Jesus. Agora aqui, essa igreja recebe uma palavra, e já antecipando para quem não conhece, essa era a melhor igreja. Chave de Davi. Jesus tem a chave de Davi. É interessante, no capítulo 1 não fala sobre isso. No capítulo 1 não tem essa expressão, mas Jesus tem a chave de Davi. E eu não posso aqui dar uma aula sobre Davi. Davi é um personagem interessante, maravilhoso, mas eu tenho que falar algumas coisas. Se os irmãos não entenderem algumas coisas, os pastores estão aqui para te explicar, tá? Davi, ele reúne na vida dele os 3 ministérios do Antigo Testamento. Davi, ele atuou como sacerdote em alguns momentos. Ele sacrificou o Senhor, só sacerdote sacrificava, mas ele não era sacerdote, mas em alguns momentos ele atuou como sacerdote. Davi foi rei de Israel, o rei. E Davi foi um profeta, porque existem salmos proféticos de Davi, salmos messiânicos, e ele escreveu coisas que Jesus viveu lá na frente. Então Davi, nele está representado o próprio Senhor Jesus Cristo, porque Jesus, ele é o sumo sacerdote por excelência, o grande profeta, o profeta, a palavra, e ele é o rei dos reis, Senhor dos senhores, é o governo. Agora, naquela época havia uma diferença, o estilo de culto, a maneira de culto, o jeito de culto, e a Arca da Aliança ficava escondida no Santo dos Santos. Ninguém via a Arca da Aliança. Às vezes tem figuras aí da Arca da Aliança, parece que todo mundo estava vendo ela, mas ela estava dentro de uma sala totalmente fechada, né, que era cortinado, e no templo também uma sala, né, de tijolos, né, alvenaria. E quando transportada, tinha que cobrir ela. Mas houve uma situação que a arca foi tirada do tabernáculo, levada para a guerra, lá no primeiro livro de Samuel. Os filisteus pegam a arca, levam para a Filístia, a terra do inimigo de Deus. Aí Deus traz praga para eles, eles devolvem a arca não volta para o tabernáculo, fica na casa de uma pessoa, de um levita. E lá ela fica muito tempo. Não é o Obed-Edom daqueles 3 meses, foi depois, lá na frente. Fica muito tempo lá. Aí Davi, ele, quando rei, ele tem um pensamento no coração dele, porque Davi era músico, Davi era adorador,
E ele falou assim: eu tenho que trazer a arca para Jerusalém, eu preciso trazer a arca para Jerusalém, eu preciso colocar aqui a representação da presença de Deus. E ele traz a arca. E quando ele planeja, eu estou encurtando a história, tem muitos detalhes, mas quando ele planeja, ele traz a arca, daí ele pega a tribo de Levi e chama aqui, ele faz uma reunião ministerial. Tribo de Levi, ele manda um SMS, ele manda um WhatsApp, o grupo da tribo de Levi. Eu quero todos aqui amanhã à noite. Pá, 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 pá. Todo mundo recebe a mensagem, todo mundo aqui. Aí o Davi falou assim: tribo de Levi, vocês estão muito parados. Está todo mundo dormindo. Vocês pensam que vocês são uma tribo escolhida para quê? Vamos mudar essa história. Vamos lá, Asaf, Jedudum, vem cá, separa esse povo. Esse grupo aqui vai cantar, esse grupo aqui vai tocar instrumentos, lira, flauta, harpa, tamborins. Aquele grupo lá vai preparar todo o ambiente, preparar a porta e preparar as coisas, porque eu quero vocês trabalhando na adoração. E assim começou as equipes de louvores. Você sabia que foi Davi o primeiro que organizou uma equipe de louvor? Se a gente estivesse na igreja tradicional, lá do passado, a gente falaria assim: Davi foi o primeiro que organizou corais. Eles vão cantar em turnos e vão dividir vozes, soprano, contralto, tenor e baixo, e vão cantar. E essa tribo foi organizada e ficou diante da arca do Senhor mais ou menos 40 anos. Depois encerrou isso. Era um prenúncio da igreja. Era um prenúncio do povo cantando diante do Senhor com canções, com instrumentos. Davi deu esse prenúncio da igreja. Davi viveu a época da igreja no tempo do Antigo Testamento. E aquele grupo foi separado, ensaiou e começou. E a Arca da Aliança ficava lá no Monte Sião. Monte Sião, quero subir no Monte Santo do Senhor. Tem canções, tem nos Salmos, tem nos profetas. O Monte Sião, o Monte Santo do Senhor. E sempre que fala do Senhor é subir, nunca é descer. Eu quero subir ao monte, eu quero subir na presença, eu quero subir diante do Senhor. E Davi colocou lá no cume do monte, do lado lá de Jerusalém. E a tribo de Levi foi lá e ficou adorando, e trocava os turnos, e vinha esse grupo aqui, cantava algumas horas, depois vinha esse grupo, e junto com os instrumentistas, e vinha outro grupo, e assim passou quase 40 anos. Por isso, quando fala assim, vamos fazer um louvor de 48 horas, 24 horas, na época de Davi ficou quase 40 anos, trocando os turnos. Chave de Davi é a adoração, chave de Davi é comunhão, chave de Davi é intercessão, chave de Davi é oração, chave de Davi é a autoridade real, chave de Davi é o sacerdócio real, chave de Davi são os ministérios que estavam no Antigo Testamento, que Cristo trouxe para ele e Cristo deu para a igreja. Ministério sacerdotal, real, ministério profético. Chave de Davi reúne tudo que é ministério, esses que nós aprendemos que está lá. Davi como rei, ministério real, como profeta, profético. Davi sacerdotal, né, o sacerdote, o ministério sacerdotal. E o sacerdote, tribo de Levi, adoração, louvor, oração, intercessão. Jesus se apresentou para essa igreja dizendo assim: igreja, vocês têm que adorar, vocês têm que orar, interceder na minha presença com uma chave de autoridade, com a palavra profética, com chave de autoridade, chave real, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Chave de Davi tem muita coisa, mas os irmãos já entenderam alguma coisa. Última igreja, Laodiceia, última gravura. Laodiceia, ao anjo da igreja escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Percebem que Jesus é a verdade verdadeira, testemunha fiel.
Jesus veio testemunhar do Pai, trazer o Pai. Mas observa que o versículo fala amém. E fala criação de Deus. O amém está no fim. A gente fala amém no fim da oração. Jesus é a criação de Deus, o princípio, né, da criação. Desde o começo até o final. Até o amém final. Até quando tocar a trombeta, terminar a história da igreja aqui, a igreja for arrebatada, aí vai ser proferido um grande amém. Amém. A igreja foi levada na presença do Senhor. Essa igreja precisava ouvir o seguinte, desde o começo ao fim. Fique na verdade, fique com Jesus, testemunha fiel. A última igreja recebe essa apresentação de Jesus, do começo ao fim. Fique na verdade. Fique em tudo que você já aprendeu. Jesus está no meio das igrejas, Ele está presente. Jesus ressurreto, vivo. A palavra do Senhor, espada de dois gumes. O Espírito Santo, 7 Espíritos de Deus, que concede vida, calor, concede a nossa diferença de tudo aquilo que por aí está. A chave de Davi, autoridade ministerial em todas as áreas. Igreja, do começo ao fim. Igreja, um dia você começou. Um dia você encontrou Jesus. Até quando você vai? 1 ano? 2 anos? Não. É do começo ao fim. Sabe quando termina a sua vida cristã? Quando Deus recolhe o teu sopro de vida e te leva para a eternidade. Nessa trajetória do começo ao fim, essa igreja precisava ouvir isso. Essa igreja precisava ouvir isso. E é a palavra final, última igreja. Tudo que você ouviu, tudo que você aprendeu. Do começo ao fim. Do começo ao fim. Você não pode desistir. Porque a palavra que Jesus fala assim é do começo ao fim. Princípio da criação ao amém. O amém é o fim, do começo ao fim. Alfa e ômega. Princípio e fim. Você não pode parar. Como eu disse, meu maior ministério é de ensino. Eu não posso parar. Prego, ensino. Aqui a igreja tem várias ramificações do ministério, né? São muitos, poderão vir mais, do começo ao fim. Do começo ao fim. Se alguma coisa acontecer no meio do caminho, lembra que Jesus, Ele te chamou do começo ao fim. É Ele. Quem marca o último dia da nossa vida? É Deus. É Ele. Então é com Ele até o fim. Até o fim. Todos vocês, todos os ministérios, todos os chamados, todos os dons, do começo ao fim. A presença do Senhor na igreja, do começo ao fim. Irmãos, Jesus se apresentou para 7 igrejas. Haverá mais explicações sobre as igrejas, mas Jesus se apresentou para as igrejas. E aqui fica um pouco dessa apresentação. E você conheça mais a Jesus. Abaixa os teus olhos, né? Como eu disse, se Jesus mandasse uma carta, o que será que ele escreveria? Senhor, sonda, Pai, nossos corações, sonda, Senhor, nossas vidas, a mente, sentimentos. Venha alinhando, trazendo harmonia para o teu povo, diante da tua palavra, diante do Senhor. E que o Senhor se revele como tem se revelado, o Senhor se revele mais e mais no coração de cada um. Se alguém precisa entender que Jesus está junto, que ele entenda isto e creia nisto. Se alguém precisa receber a vida ressurreta, nova criação em Cristo, que assim seja, confesse Jesus.
Se precisa da palavra como norte, a única voz, tome uma decisão, só vou ouvir a palavra. Os olhos de Jesus estão olhando para você para realmente entrar lá dentro e trazer toda a purificação devida, como também o Espírito Santo, 7 Espíritos de Deus, para trazer a chama, a vida abundante, para conceder tudo o que Ele faz. Chave de Davi entregue, e cada um entenda aquilo que diz isto, e do começo ao fim. E eu peço, Senhor, que o Senhor toque espírito, alma e corpo em quem for preciso nessas áreas, da mente, nos sentimentos, no coração, no corpo, para que a tua obra continue, a tua obra que o Senhor completou na cruz, e nós vivemos ela hoje. Em nome de Jesus. Amém.